Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim, né? Hoje nós vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Mas antes, vai lá, pega uma garrafinha de água, coloca perto de você, porque a gente precisa beber bastante água, faz bem para a saúde, né? E eu aposto que vocês estão brincando muito, estudando, jogando, estão esquecendo de beber água, né? Então, não? Então, pega lá, coloca aqui do ladinho de vocês. A minha tá aqui já, guardadinha. Pega também o livro de atividades, que é aquele fininho, e o livro didático, que é o mais grosso, que é o que nós vamos estudar hoje. Combinado? E o estojo, né? Com o lápis de vocês. Preste atenção, para a nossa aula de hoje, de língua portuguesa, primeiro eu trouxe uma música para vocês. Quero ver se vocês vão adivinhar qual aula que nós vamos ter hoje, qual assunto que nós vamos trabalhar. Então, preste atenção na musiquinha, no que a Tia Michelle está mostrando e vai fazer. Combinado? Vamos lá? Vamos ver se vocês descobrem qual é o nosso assunto de hoje. É uma musiquinha bem bacana, bem tranquila. Parece de festa junina, né? Se você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar, em masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar. Se você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar, em masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar. Se o nome é masculino, antes dele é um O que devo usar. Mas se ele é feminino, é diferente, antes dele vem um A. O menino é um nome masculino, a menina já não é. Masculino tem nome de homem, feminino de mulher. É o rei e a rainha, a irmã e o irmão. Tem o galo e a galinha, a leoa e o leão. É o rei e a rainha, a irmã e o irmão. Tem o galo e a galinha, a leoa e o leão. Aprenderam? Descobriram qual é o assunto? Se você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar, em masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar. Se você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar, em masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar. Se o nome é masculino, antes dele é um O que devo usar. Mas se ele é feminino, é diferente, antes dele vem um A. O menino é um nome masculino, a menina já não é. Masculino tem nome de homem, feminino de mulher. É o rei e a rainha, a irmã e o irmão. Tem o galo e a galinha, a leoa e o leão. É o rei e a rainha, a irmã e o irmão. Tem o galo e a galinha, a leoa e o leão. Ah, gostaram? Descobriram qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é sobre os substantivos masculino e feminino. O assunto de hoje são os substantivos masculino e feminino. E também nós vamos voltar num outro tema que nós trabalhamos na primeira aula, na primeira videoaula que a Tia Michelle deu, que foi sobre adjetivos. Então, nós vamos trabalhar primeiro substantivos masculino e feminino
e depois nós vamos trabalhar novamente adjetivos. Combinado? Então vamos lá? Bom, tia Michele, primeiro eu preciso saber o que é substantivos. Vamos lembrar o que é substantivos? Gente, muito fácil, tá? Substantivos são palavras que nomeiam seres, né? Diversos seres. Pode ser seres, pode ser lugares, pode ser sentimentos, objetos. Então, substantivos são palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos e objetos, que dão nomes, correto? Exemplo, nós temos aqui, ó, um cachorro. Então, substantivo, cachorro, certo? Vamos lá. Mas, já que agora a gente já sabe o que é substantivo, vamos lembrar sobre o que é substantivo masculino. Até que a nossa música falou um pouquinho como que a gente descobre que o substantivo é masculino. Vamos lá. É masculino todo substantivo que podemos antepor o artigo. Antepor, gente, quer dizer colocar antes, na frente, tá bom? Quando você coloca antes do substantivo a letra o, ou os, ou quando você coloca na frente do substantivo, nós chamamos ele de substantivo masculino. Vamos analisar essa imagem? Olha aqui, nós temos aqui, né, uma professora com seus alunos, certo? Vamos achar aqui alguns substantivos masculinos. Vamos lá. Isso aqui que a gente tem na sala de aula é um objeto muito usado, é o quadro, né? Então, quadro, ele é um substantivo masculino, porque a gente fala assim, o quadro. Nós não falamos a quadro. Quando tem mais de um, a gente fala os quadros, que aí a gente coloca no plural, certo? Quando como tem um, a gente fala um quadro. A gente não vai falar uma quadro, né? Então, quando a gente acrescentou o os e o e aí o som saiu correto, né? O quadro, então a gente já sabe que ele é masculino, certo? Vamos lá. Agora, e os substantivos femininos? Vamos lá. É feminino todo substantivo em que podemos antepor, colocar na frente, a letra A. As ou uma. Quando você coloca na frente substantivo a, as ou uma, e o som sai corretamente, né? A palavra sai correta, então nós chamamos de feminino, ok? Exemplo, vamos ver aqui, ó. A menina aqui está segurando o quê? Uma maçã. Ou a gente fala maçã. Não, a gente fala uma maçã. Se tivesse mais de uma, as maçãs. Uma só, a maçã. Correto? Então, a palavra maçã, ela está no feminino. Vamos ver outras palavras aqui no feminino. Olha aqui, ó, todo mundo está usando hoje. Máscaras, né? Ó, máscara. Então, máscara é uma palavra também feminina. Porque a gente fala assim, a gente acrescenta na frente a letra a máscara, né? Ou quando tem mais de uma, no caso aqui, a gente vai falar as máscaras, né? A gente não vai falar o máscara, fica muito estranho quando a gente fala essa palavra assim com o, né? Então, quando a gente fala com a, sai melhor, né? O som sai melhor. Então, por isso que a gente já sabe que está no feminino. Outra palavra no feminino, mochila, também no feminino. Agora, isso aqui é o que na cabeça da coleguinha? É um laço, né? Então, a gente vai falar o quê? A laço? O laço. Então, está no masculino. O óculos. Ó. Os óculos. Então, é uma palavra que está no masculino. Certinho? Vamos lá. Vamos para outros exemplos de palavras que estão no feminino e palavras que tem no masculino. A macaca está no feminino. Nós temos o masculino? Temos o macaco.
A galinha, feminino ou galo? Masculino. A vaca, feminino ou boi? Masculino. A coelha, feminino, e o coelho, masculino, ok? Então, aqui nós vimos palavras no feminino e palavras no masculino, né? De alguns seres vivos. Agora, existem alguns outros casos, gente, que não tem. Por exemplo, zebra. A zebra, ela é uma palavra que está no feminino, mas a gente sabe que nós temos zebra fêmea e zebra macho. Então, a gente vai falar desta maneira. A gente não vai falar a zebra e o zebro, ou a zebra e o zebra. Não, está errado. Olha como é que a sonoridade do som fica estranho, né? Então, a gente vai falar da seguinte maneira. O correto é zebra fêmea e zebra macho, ok? Você vai identificar desta maneira. E a girafa? Mesma coisa. A gente não fala ô girafa. Não, fica muito estranho, né? Ô girafa. A gente vai falar a girafa fêmea ou girafa macho, ok? Para saber a diferença de um para o outro. Serpente, mesma coisa. Serpente macho, serpente fêmea. E lebre, né? Que foi a história que a gente contou na aula passada. A gente vai fazer da mesma maneira também. Lebre fêmea e lebre macho. Isso em alguns casos, né? Então, nesses casos, a gente vai acrescentar a palavra fêmea e acrescentar a palavra macho, ok? Bom, essa foi a parte que eu expliquei dos substantivos feminino e masculino. Eu acho que deu para todo mundo compreender, né? Que as palavras no feminino, a gente acrescenta letra A, as ou uma. E as palavras que estão no masculino, a gente acrescenta o, os ou uns, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lembrar o que é adjetivos. Vamos lá? Adjetivos, tia Michele, vamos lembrar o que é adjetivo. Adjetivos, gente, são palavras que você dá característica ao substantivo, características, ou uma qualidade, ou um aspecto, você vai falar do substantivo. Aí a tia Michele trouxe aqui alguns exemplos, né? Nós temos aqui essa gracinha aqui de ursinho, o urso panda, né? É tão fofinho. E aí a gente olha para ele e começa a imaginar como que ele é. Então a gente começa a dar umas características para ele. Eu selecionei algumas aqui, com certeza vocês pensaram em outras, né? Também, ou iguais às minhas. Ó, eu acho esse panda, na hora que eu olhei pra ele, nossa, que colorido, branco e preto, né? Mas, pra mim, eu achei ele colorido, porque tem duas cores, cheio de bolinha, parece uma bolinha no olho, outra bolinha no outro olho, na orelhinha. Fofo. Ah, é muito fofinho, né? A gente apertar assim, né? Deve ser muito gostoso apertar um urso panda desse. Eu achei ele também engraçado. Eu acho também ele carinhoso e lindo. Eu achei ele super lindo. Então, assim, foram as características, as qualidades que eu encontrei nesse urso, certo? Vocês podem encontrar outras. E se quiserem mandar para mim por mensagem para eu saber quais foram as outras características, eu vou gostar de saber, tá? Vamos lá. Outro, agora é o leão, né? Olha bem como é que está esse leão, né? Que lindo que ele está. Aí eu achei algumas características para ele também, alguns adjetivos. Vamos lá. Eu acho que esse leão deve ser bem guloso, né? Tudo forte, alto, assim, grandão. Então, eu acredito que seja guloso, come muito. Grandão, né? É uma qualidade que eu estou dando. Então, é um adjetivo. Feroz, forte, nossa, né? E imponente, né? Todo cheio de autoridade. Imponente quer dizer todo cheio de autoridade. Ele que manda.
É como a gente fala, né? O leão é o rei da selva, né? Sim? Então, eu acho ele bem imponente. Vamos lá, próximo agora. Agora eu peguei um objeto, né? Uma coroa. Então, assim, olhando para a coroa, eu já imagino, né? Cheio de pedras, todo bonito. Então, aí eu coloquei assim, brilhante, linda e antiga, porque o termo coroa, esse objeto é muito antigo, né? Muito antigo mesmo. Então, gente, olha só, adjetivos, só lembrando novamente, são as características que você dá, né, ao substantivo. Seja um objeto, seja um ser vivo, é a característica ou uma qualidade que você está dando, né, aquele objeto ou aquele ser vivo. Certinho? Isso é adjetivo. Agora, vamos para as nossas atividades que eu vou estar explicando para vocês o que vocês vão fazer. Peguem o livro didático, abram o livro didático na página 16. Eu vou explicar as atividades para que vocês possam fazer. Vocês vão dar pausa, vão fazer as atividades e depois vocês retornam para a gente fazer a correção. Combinado? Vamos lá, então. Página 16, nosso tema, substantivos masculino e feminino. Atividade 3, releia esta frase. Então, vocês vão ler a frase que está aqui destacada e vão responder. As palavras destacadas são substantivos, pois nomeiam seres, ou são adjetivos, pois indicam qualidade. Você vai olhar as palavras destacadas e vai dizer se são substantivos que nomeiam os seres, ou se essas palavras destacadas ali são adjetivos, está dando uma qualidade. Letra B. Circule as palavras que vêm antes de lebre e do gênio. Então, você vai olhar lá quais são as palavras que estão vindo antes desses dois nomes, lebre e gênio. Aí, depois vem uma explicação,zinha aqui, que a tia Michelle já até explicou. Vamos ler aqui o quadro, acompanhe a leitura com o dedinho. Os substantivos também podem ser classificados em masculino e feminino. Sendo masculino, é possível colocar a palavra o diante dele, né? Antes dele. Por exemplo, o gênio, o leão. Sendo feminino, é possível colocar a palavra a diante dele. Por exemplo, a lebre e a serpente, que são substantivos femininos. Então, a gente coloca a letra A. Atividade letra C. Agora, reescreva a frase trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão. Faça as adaptações necessárias. Então, olha só, vocês vão reescrever a frase. Tia Michelle, o que é reescrever? Escrever a frase inteira, tá? Reescrever é isso. Só que lá onde estiver marcado em negrito, vocês vão pegar e vão trocar a palavra. Combinado? Número 4. Organize os substantivos da página da atividade 2 nos quadros seguintes. Você vai lá na página 15, vai olhar os substantivos lá e vão colocar aqui, primeiro, as palavras que estão no masculino e depois, no outro quadro, vocês vão escrever as palavras que estão no feminino. Página 17. Na página 17, vem trazendo mais uma explicação. Acompanha aí, que a tia Michelle vai ler e vocês acompanhem com o dedinho. Os substantivos que nomeiam pessoas e animais quase sempre apresentam duas formas. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outra para indicar os seres do sexo feminino, certo? Atividade 5. Reescreva as frases trocando os substantivos masculinos em destaque pelos femininos. Então, vocês vão trocar, tirar do masculino e colocar no feminino. Vão reescrever a frase todinha e lá onde estiver marcado, por exemplo, aqui está marcado macaco, você vai colocar a palavra macaco no feminino. Aí não vai ficar o macaco, vai ficar a macaca, certo? Aí vocês vão fazer a letra A, B, C e D. Lá na atividade 6, gente, não é uma atividade, é uma explicação, que até a tia Michelle já deu essa explicação anterior a vocês. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo para vocês
ouvirem e verem novamente, mas eu vou ler aqui de novo. Ó, a lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Antílope fêmea está marcado aí, vocês estão percebendo? Por quê, tia Michele? Você tem que falar que a antílope se é macho ou se é fêmea, não, tá? Em alguns casos não existem palavras específicas, por exemplo, o macaco, a macaca, para nomear as fêmeas e os machos de uma espécie. Para diferenciá-los, acrescentamos os termos macho ou fêmea ao lado do substantivo. Por exemplo, lebre, né? Lebre, você tem que identificar lebre macho e lebre fêmea. Por quê? Lebre é uma palavra feminina, certo? Aí não tem a palavra masculina dela. Então, você tem que falar assim, lebre macho, lebre fêmea. Ou a serpente. Serpente é uma palavra feminina. Então, não tem palavra masculina para serpente. Então, a gente vai identificar esses seres, né, como serpente macho, serpente fêmea. Certo? Entenderam? Agora, vamos lá para o livro de atividades. Depois vocês façam isso daqui, eu só estou explicando. Livro de atividade, página 9. Na página 9, vocês vão fazer a leitura deste texto, tá? O portão da casa da tia Rosa é o título. Vocês vão fazer a leitura, lembrando que se faz leitura por completo, desde o enunciado até o final, onde está a referência, tá? Fazer pausadamente a leitura, observando os sinais de pontuação, tá? Para que fique melhor a interpretação de vocês. Vamos lá. Aí depois que vocês leram, e aí não adianta ler uma vez só, não. Lembra do que a tia Michele fala, ler mais de uma vez, tá? Às vezes a gente lê uma vez, quando a gente vai ler a segunda vez, a gente fala, nossa, né? Acabo que eu não sabia disso, acaba você tendo uma outra interpretação e descobrindo outras coisas. Então, por isso que é importante você ler mais de uma vez. Não adianta ler uma só, não. Depois que você fez a leitura, responda. Letra A. Quem conta a história é o narrador personagem, pois ele participa dela, um narrador que não participa. Lembrando, narrador é quem conta a história, tá? Existem histórias que o narrador participa dela, sim, a gente identifica logo. E existem histórias que o narrador não participa, ele só narra, ele só conta a história, mas não está lá dentro da história, certo? Letra B. Por que a criança tinha olhos inchados quando a mãe ia buscá-lo na creche? Tá lá a resposta no texto. Letra C. A história é sobre um menino ou uma menina. Que palavra indica isso? Que palavra que está justificando se é menino ou menina? Aí você vai conseguir encontrar. Atividade 12. Em língua portuguesa há 2 gêneros. Quais são esses gêneros? Né? Com base na 13, com base na resposta aos exercícios anteriores, complete as lacunas. Está em branco aqui, você vai completar com as palavras corretas. O substantivo é o quê? Quando admite os artigos o ou um. O outro. O substantivo é o quê? Quando admite o artigo, os artigos a ou uma, certo? Atividade 14. Na atividade 14, vocês vão lá no material de apoio, vão destacar as imagens que tem lá e vão colar nos lugares corretos, tá? Dando a indicação se está no feminino ou se está no masculino. No caso aqui, ele tem um exemplo aqui, a mulher. Mulher, tem o masculino? Tem. O homem. Então, você vai pegar e vai colocar aqui o homem e vai escrever a palavra, certo? A página 11 é a mesma coisa. Tá? Vai destacar lá e vai colar nos lugares corretos, indicando masculino ou feminino, tá certo? Vamos lá para a página 12 agora. Na página 12 é sobre adjetivos. Galera, leia este poema, certo? Vocês vão ler este poema daquela maneira que a tia Michele falou, observando, lendo devagar, pensando no que você está lendo, né? Lembrando que o poema ele é organizado em versos,
Cada linha do poema é um verso. E ele também é organizado em estrofes, que são conjuntos de versos. E também possui rimas, né? Que são palavras que terminam com o mesmo som. São chamadas de palavras que rimam. Ok? Só pra gente lembrar. Vamos lá. Mas aqui o objetivo são os adjetivos, né? Número 16. Copie os adjetivos da primeira estrofe do poema. Então, você vai lá na primeira estrofe, vai olhar quais são os adjetivos e vai escrever aqui. Atividade 17. Ligue as colunas indicando a qual substantivo se refere os adjetivos retirados do poema. Então, do lado esquerdo estão aqui os adjetivos e do lado direito os substantivos. Você vai ligar qual é que indica cada um. Eu não lembro. Leia o texto novamente, leia o poema novamente. Ok? Combinado? Então, agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem essas atividades. Dá pausa no seu vídeo e depois você volta aqui pra gente corrigir, tá bom? Pronto? Voltamos? Vamos agora fazer a correção? Vamos começar com o livro didático, ok? Lá na página 16. Vamos lá. Releia esta frase. Então, a frase, a lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Lembrando, gente, é importante vocês acompanharem a correção, não só porque tem que fazer a correção, não, é importante acompanhar porque a tia Michelle acaba explicando de novo, né? Eu leio, explico novamente, tá bom? Que aí vocês vão pegando mais fácil as atividades, ok? Então, vamos lá. As palavras destacadas são substantivos, pois nomeiam seres, ou são adjetivos? Como a gente já falou, né? Substantivos são aqueles que dão nome aos seres, certo? E adjetivos, qualidade. Então, as palavras destacadas aqui são lebre e gênio. Lebre e gênio são nomes, tá? Então, a resposta é a primeira, substantivos. Letra B. Circule as palavras que vêm antes da lebre. Qual é a palavra que vem antes da lebre? A letra A. Então, e antes do gênio? A letra O. Então, aí a gente já identifica, né? Que a lebre feminino, o gênio masculino. Ok? Atividade C, letra C. Agora, reescreva a frase trocando o substantivo lebre pelo substantivo leão. Então, a gente já sabe que lebre é um substantivo que está no feminino, leão no masculino. Então, algumas coisas vão mudar, certo? Então, vamos lá, vai ficar desta maneira. O leão, que de bobo não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva, certo? Então, mudou aqui, ó, bobo, porque bobo está no masculino. Ele representa o que é o leão. De bobo não é nada, certo? Se estivesse no feminino, a lebre estaria boba, ok? Atividade 4. Organize os substantivos nas colunas de acordo com os nomes da atividade 2. Palavras masculinas, então, ficaram leão e baobá, são palavras masculinas. Palavras femininas, lebre e serpente, que são palavras femininas. Página 17, galera. Vamos lá. 17, número 5. Aqui pediu para você reescrever as frases trocando, né? Tirar do masculino e colocar no feminino. Então, como ficou a letra A? Ficou assim. A macaca subiu na árvore. A letra B ficou. A leoa é a rainha da selva. A letra C ficou. A elefanta é o maior animal da savana. E a letra D ficou. A búfala tem um excelente olfato, ok? A número 6 não é atividade, né? A gente só explicou e conversou um pouquinho, então não é atividade, certo? Vamos agora para o livro de atividades, fazer a correção. Depois de ter lido lá aquele texto da página 9, o portão da casa da tia Rosa, vamos fazer as respostas. Quem
conta a história? O narrador, o personagem, pois ele participa dela, ou um narrador que não participa? O narrador que participa, o narrador aqui na história, ele está participando da história, né? Letra B. Por que a criança tinha olhos inchados quando a mãe ia buscá-la na creche? Porque não gostava da creche e chorava muito, certo? Letra C. A história é sobre um menino ou uma menina. Que palavra indica isso? É sobre o menino. Como que a gente descobriu que é um menino? Porque está escrito assim, ó, a palavra pequeno. Então, se está escrita a palavra pequeno, é um menino. Se fosse uma menina, estaria pequena. Ok? Lembrando que pequeno e pequena é adjetivos, né? Você está falando ali do substantivo, que é você está falando do menino, né? Só para dar uma lembrada. 12. Em língua portuguesa há 2 gêneros. Quais são eles? Masculino e feminino, que é o que a gente está trabalhando hoje. Atividade 13. Com base na resposta aos exercícios anteriores, complete a lacuna. Então, ficou assim. O substantivo é masculino quando admite os artigos o ou um. O substantivo é feminino quando admite os artigos a ou uma. Atividade 14. A primeira aí do material de apoio vocês pegaram e colaram, né? Tá muito fácil, né? Mamão com açúcar. Melhor, mamão com mel, né? Que é mais saudável. De tão facinho que tá. Mulher. É feminino, qual é o masculino de mulher? Homem, né? Boi. A feminino de boi é vaca. Carneiro. Feminino de carneiro é ovelha. Rainha. Feminino de rainha, masculino de rainha é rei. E maestrina é maestro. Ok? Aposto que todo mundo acertou. Tá muito fácil. Vocês são muito espertos, né? Página 12 agora, falando de adjetivos. Vamos lá. Na página 12, atividade 15, vocês fizeram a leitura do poema e responderam, né? Sobre os adjetivos. Atividade 16. Copie os adjetivos da primeira estrofe do poema. Então, vocês colocaram aí vaidoso, apaixonado, gulosa, delicadas e injustiçado. São essas palavras. Atividade 16. E atividade 17 para você ligar. No poema, quem é vaidoso? O urso. Quem é apaixonado? Gato. Quem é a gulosa? A vespa. Quem é a delicadas? As formigas. E quem é injustiçado? O gambá. Espero que tenham feito o correto, né? Tava bem fácil, bem tranquilo de fazer, certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Sobre substantivos femininos e masculinos e adjetivos. Tô lembrando aqui que teve umas 2 crianças que mandaram mensagem para mim perguntando: Tia Michele, qual é a diferença da lebre para o coelho? Porque foi a aula passada, né? O conto da lebre e o gênio. Aí eu vou falar para vocês. A diferença é: a lebre, ela tem um corpo mais comprido, ela é maior, ela tem as orelhas maiores, certo? Já o coelho não. O coelho, ele é mais curtinho, mais gordinho, tem as orelhinhas menores, tá? E outra coisa, quando o coelho foge do predador, ele corre pra toca, né? Já a lebre não, a lebre corre muito. Quando ela vai fugir do predador dela, ela corre bastante, fugindo mesmo, né? Então, essa é a diferença, tá? Para quem tava perguntando, eu mandei escrito, mas vai que alguém mais tem essa dúvida, certo? Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, ó, um grande beijo no coração de vocês. Continuem se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.